A Quaest divulgou na quarta-feira a primeira pesquisa eleitoral de 2026. No melhor cenário para cada candidato, Lula ganha o primeiro turno com 40%, Flávio aparece com 32% e Tarcísio com 27%. No segundo turno, Lula marcaria 44% contra 38% de Flávio e 45% contra 39% de Tarcísio. Lula e Flávio teriam rejeição alta e semelhante na pesquisa, 54% para o Flávio, ou melhor dizendo, 54% para o Lula, 55% para o Flávio, ou melhor, 55% dizem conhecer e não votar. Foram 2.004 entrevistados entre os dias 8 e 11, com margem de 2 pontos de erro. Um adendo, tá, pessoal? Muita gente também questionou no giro de notícias de ontem, quando a gente falou a respeito de uma outra pesquisa, e várias têm sido divulgadas consecutivamente nesse início de ano. De forma interessante, sem fazer comentários especificamente sobre isso, conforme a gente se prepara para fazer uma cobertura mais abrangente, com qualidade a respeito de assuntos nacionais aqui no EPOC, vale a pena uma informação que me chegou, tá? E eu tava... que até não me surpreendeu, mas foi curiosa, de que as pesquisas públicas e os trackings internos dos partidos, porque tem uma série de regulações para levar uma pesquisa a público, divulgar entre quando foi feita, quais eram os dias, e claro, as pesquisas por vezes são encomendadas, e eventualmente podem ter viés. As mais perto da eleição tendem a ser mais precisas, até porque se alguém queria ter um viés, fica muito feio perto da eleição ter uma coisa muito distoante do que de fato se concretiza. Mas é dito que os trackings internos dos partidos, as pesquisas que têm que estar certas porque eles vão usar como fonte para análise de fato, muitas vezes divergem das pesquisas. Não estou aqui falando que essa é ou não é precisa, mas uma informação aí periférica a isso que me chegou. A gente segue então falando de Europa e Groenlândia. Dinamarca e aliados europeus aceleraram hoje o reforço militar na Groenlândia, tropas enviadas, com a chegada de um contingente inicial. E o desenho de exercícios no Ártico. O Ministério da Defesa dinamarquês disse que nas próximas semanas vai detalhar como ampliar presença e atividades conjuntas. O movimento responde à pressão do presidente Donald Trump para que os Estados Unidos adquiram a ilha. Então é França, Alemanha, Inglaterra, alguns outros países mandando pesquisadores e ativos militares para a região. Coisa em pequena escala, algumas dezenas de pessoas. Vale a pena trazer uma análise interessante, conforme me preparava para o programa, que eu li de um especialista, um professor universitário, que falou a uma agência de notícias. Coisa com a qual eu concordo, me parece razoável no primeiro momento. Por um lado, isso gera aí uma questão de disposição de defender em caso de tentativa de anexação forçosa. Claro, os ativos militares ali não seriam capazes de conter uma eventual investida americana, entretanto dão esse tom de que isso significaria uma ruptura da OTAN. O outro lado desse assunto é uma análise de que os aliados europeus estariam dispostos a endereçar as preocupações de segurança legítimas que haveria ali. Então, dois lados dessa moeda. Prosseguindo, a gente tem o seguinte: Rússia e Estados Unidos. A Rússia criticou hoje o tom de ameaças e chantagem usado contra Cuba, depois de Donald Trump dizer que Havana deveria fazer um acordo antes que fosse tarde demais. Teve coletiva, então, da porta-voz Maria Zakharova, que afirmou que Moscou acompanha de perto a América Latina e o Caribe e vê com preocupação o aumento da tensão e da retórica agressiva, inclusive dirigida ao governo cubano, que a Rússia chama de um país amigo. Agora, se a gente fala de Rússia e Estados Unidos, vale a pena falar a questão de China também. Uma campanha de e-mails maliciosos de phishing, atribuída por analistas ao grupo chinês Mustang Panda. Eles dão os nomes engraçados para esses grupos de hackers chineses. Panda do Mustang, Mustang Panda, tentou explorar o noticiário da Venezuela para abordar autoridades americanas e gente do setor público. No phishing, o hacker então manda uma mensagem com um assunto chamativo em um arquivo compactado ou um link. Se a pessoa abre, um programa coleta informações e cria uma porta de entrada para novos acessos. O arquivo que era distribuído nessa campanha era o seguinte: Estados Unidos agora decidindo o que fazer com a Venezuela. Isso aí entrou em análise em 5 de janeiro, não tem confirmação de vítimas, Pequim negou o envolvimento e o FBI ainda não comentou, mas parte de denúncias que circulam aí. Enquanto isso, falando de Ucrânia, em entrevista exclusiva à agência Reuters na quarta-feira, Trump atribuiu à Ucrânia o bloqueio de um possível acordo de paz, dizendo que a Rússia estaria preparada para fechar um entendimento. Segundo ele, e aspas para o que Trump disse para Reuters agora, quero fazer um acordo, mas Zelensky demonstraria mais resistência. Quando Trump foi questionado sobre o motivo de as negociações que são conduzidas pelos Estados Unidos não terem produzido resultado, ele culpou diretamente o presidente ucraniano. Isso aí vai na direção oposta, tá? De discursos dos líderes europeus que insistem que é o Kremlin que não está demonstrando disposição real de parar a guerra.